apenas um versículo que se encontra no livro de João, capítulo 6, o verso 33. Os irmãos encontraram? Está lendo apenas um versículo que diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O 35 diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Os irmãos podeis assentar. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede nesta casa. Diz que podemos estar na presença dEle. Amém? Esse contexto é um contexto onde nós conhecemos, ele inicia o capítulo 6, onde Jesus ele opera a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. A palavra do Senhor fala que Jesus ele vai para o outro lado do mar da Galileia, e ali uma grande multidão o seguia, porque ali Jesus estava no início do seu ministério, e era algo diferente, digamos assim. Jesus, ele já havia realizado muitos milagres, já tinha salvado. Anterior a este capítulo, Jesus ele cura um paralítico no tanque de Betesda, e a multidão começa a o seguir porque vê o que Jesus faz e quer desfrutar de certa forma. A palavra do Senhor fala que neste contexto onde nós lemos, Jesus ele vê que a multidão, ele tem a consciência de que a multidão estaria com fome, e ele pergunta para Filipe se tinha algum lugar para comprar pão. Filipe, a palavra do Senhor fala que Jesus ele pergunta, já sabendo o que iria fazer, mas pergunta apenas para ver como Filipe reagiria. A palavra do Senhor fala que Filipe vai ser até um pouco irônico, porque eles estavam no meio do deserto, era muita gente. A palavra vai dizer que era aproximadamente 5.000 pessoas que estavam ali, e Filipe vai dizer: nem se a gente comprasse 200 denários de pão seria suficiente para essa grande multidão. Só que aí se apresenta um dos discípulos, André, irmão de Pedro, e ele vai, Deus abençoe, e ele apresenta para Jesus algo que eu acredito que ele apresentou, talvez por apresentar. Ele fala: tem alguém aqui no meio dessa multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos. Talvez alguém olhou e disse assim: é muito pouco, é insuficiente. Não tem como dividir para tanta gente. 5.000 pessoas, mas eu acho lindo como Jesus ele anda na contramão do mundo. Como Jesus ele chega e opera o sobrenatural. Era uma conta que não fechava. 5 pães, 2 peixes. Como é que multiplica para ficar no número igual e dá para todo mundo? Mas Jesus ele é perfeito. Jesus ele sabe o que faz. Jesus sabia que no meio daquela grande multidão existia um pequeno jovem que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sabia que Simão o acharia. Jesus sabia que através daquele pouca quantidade ele operaria o milagre. E eu acho lindo isso daqui, porque Jesus, a primeira coisa que ele fala assim: traz. É pouco, mas traz. E ele vai dizer para os discípulos organizar a multidão. Estavam em pé, estavam dispersos, estavam curiosos, estavam querendo ver Jesus fazer, querendo ver Jesus operar. E ali Jesus manda organizar. Isso eu acho lindo. Põe o povo para sentar. E Jesus ele separa ali os feixes, e de repente ele vai multiplicando, e a palavra diz que multiplica de uma forma que sobra. Aleluia. Foi 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou, todo mundo comeu, se saciou, e no final Jesus diz assim: o que sobrou, guarda para que não se perca nada. E a palavra vai dizer que sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Aleluia. Não é nisso que eu vou pregar, mas como faz parte do contexto, eu senti a necessidade de falar como Jesus é lindo e faz. Aleluia. Ele não precisa de muito. O que você tem é suficiente para ele operar.
Às vezes, nós nos prendemos em desculpas que dizem assim: Senhor, eu vou esperar tal tempo, eu vou esperar ter tal coisa, eu vou esperar me libertar disso, vou me esperar de me libertar daquilo, e quando eu estiver em um ponto certo, aí sim eu vou para a tua casa, aí sim eu me entrego para o Senhor. Aí chega numa situação dessa que Jesus pega o que a pessoa tem, multiplica e dá tudo certo. Aleluia. Aleluia. E é lindo isso, igreja, porque Jesus nos ensina que nada que fazemos, nada que somos, é porque nós temos alguma capacidade. É porque Ele é na nossa vida. Aleluia. Aí logo em seguida, as pessoas ficam tão maravilhadas com o que Jesus fazia, que ali Jesus percebe que eles estavam ao ponto de pegar Jesus e tornar Jesus rei a pulso. Porque o que a multidão queria era alguém que o servisse, alguém que o suprisse, alguém que na hora que eles precisassem estivesse ali para curar, para dar uma palavra de apoio, alguém que servisse a eles. E essa é a diferença, aleluia, entre os discípulos e entre a multidão. A multidão queria ser servida, os discípulos entendiam que eles tinham que servir, aleluia. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele pega e sai sozinho para o monte, porque ele está vendo o desespero da multidão. E ali os discípulos vão no barco para a direção que Jesus estava, e a multidão no outro dia fica preocupada para saber aonde Jesus estava para ir atrás. A palavra diz que não tinha barcos, mas de repente chegou barcos, eles atravessaram o mar e foram até Jesus. Quando eles chegam até Jesus, eles falam de como o Senhor chegou aqui, porque eles não viram Jesus saindo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: na verdade vos digo, que vocês não me procuram porque eu faço milagre, mas porque ontem vocês comeram e se saciaram. Aleluia. Isso me intriga, porque aqui começa a apertar o sapato. Aqui até esse ponto a multidão estava alegre porque Jesus estava fazendo. Até esse ponto a multidão estava feliz porque Jesus estava curando. Até esse ponto Jesus era o Jesus do amor. Mas na hora que Jesus chegou, aleluia, com uma palavra de correção, com uma palavra de exortação, aí começaram a murmurar se ele realmente era. Aleluia. Começaram a se ofender. Aí Jesus vai falar assim: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquilo que é eterno. Eles estavam preocupados com o que iam comer, estavam preocupados de ter um Jesus para servir. E aí quando Jesus começa a apertar o sapato, começa a dizer que não era bem assim, que tinha que fazer a vontade de Deus, que tinha que caminhar com Deus, eles começaram a questionar, e aí Jesus vai falar assim para eles crerem nele, porque ele era o Filho de Deus. Eles vão falar: mas como eu vou crer no Senhor? Qual é o sinal que você traz? Porque os nossos pais comeram o maná, o pão que caía no céu, porque Jesus disse que era o pão. Então eles começaram a indagar, a ficar em dúvida. Aí porque naquele tempo eles eram muito firmes na lei de Moisés, a um ponto de se esquecer que Moisés era só um intermediador de Deus. Foi Deus quem deu a maná, foi Deus quem deu a providência, foi Deus quem deu a lei, e a lei tinha que ser obedecida para Deus e não porque um homem deixou na terra. Moisés era apenas um intermédio, e por muitas das vezes eles não entendiam isso, e muitos se aprisionavam mais em servir a lei de uma forma superficial do que verdadeiramente ter uma vida com Deus. A palavra vai nos dizer que eles começam a indagar, cobrar um sinal para que Jesus provasse que ele verdadeiramente era filho de Deus. E Jesus começa a exortar eles. Jesus vai falar assim, que eles tinham que fazer a obra do Senhor se quisessem agradar ao Senhor. E a obra era crer naquele que ele tinha enviado. E aí foi aonde entrou a indagação se ele realmente era enviado, se ele realmente era. O ponto aqui eles estavam questionando se Jesus realmente era, porque Jesus começou a confrontá-los. Aleluia. Aí a palavra vai nos dizer que Jesus vai apertando o discurso. Jesus vai apertando a ministração. Jesus vai falar assim: na verdade eu vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Aleluia. Porque foi para isso que Jesus veio. Para ensinar a cumprir a lei. E para que eles entendessem que tudo aquilo ali era passageiro, que existia algo que realmente valeria a pena, algo que a gente realmente deveria lutar para ter, que é a nossa salvação, algo que a gente verdadeiramente tem que se preocupar em ser imagem e semelhança de Cristo. Viver para Deus
Não para mostrar para alguém que vive, mas para verdadeiramente viver em Deus. Aleluia. Jesus vai começar a ensinar, a exortar, e de repente eles começam a murmurar entre si. Aí eles vão falar assim: agora Jesus já não era o Jesus do amor, ele era o simples filho de José para eles. Mas ele não é filho de José, como pode falar que a gente tem que crer nele, tem que comer a carne dele, tem que comer o sangue dele? Porque Jesus ensinava em parábolas. E naquela época, parábolas era algo usado para que as pessoas pudessem ter um melhor entendimento das coisas. Mas as parábolas de Jesus, elas não simplesmente ensinavam. Para quem não entendia, para quem não tinha parte com ele, era apenas besteira, era heresias. Mas para aqueles que caminhavam com eles, entendia o que Jesus estava falando. Talvez naquele ponto, como Jesus ainda não tinha feito o momento da ceia, fosse estranho ele ver falando que teria que comer a carne e comer o sangue. Aleluia. Mas é lindo como a Bíblia nos ensina. Aleluia. Jesus vai dizer, vai começar a dizer, e chega um ponto do discurso dele, que a multidão começa a murmurar, que os discípulos começam a murmurar e começam a dizer: duro é de ouvir esse discurso. E aí muitos dos discípulos que caminhavam com Jesus, eles vão pensar em ir embora. Vão pensar, não, eles vão deixar Jesus. Porque de repente, Jesus se mostrou como algo que não os agradava mais. Como eu disse, eles queriam um Jesus que os serviam e não queriam servir a Jesus. Aleluia. Ali eles vão embora, a multidão fica um pouco revoltada e também vai embora, e fica só os discípulos, e Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: isso vos ofende? Aleluia. Se quiser, pode ir embora também. Porque uma coisa eu aprendo, não é Jesus quem perde quando eu deixo ele. Sou eu quem perco quando eu deixo ele. Aleluia. E muitas das vezes a gente se embaralha com coisas, fica nervoso com o que o irmão fala, certa coisa na igreja não nos agrada, a prova aperta um pouquinho e a gente acha que a solução é sair da igreja. Jesus, ele não prende ninguém. Pode ir. Aleluia. Foi assim com o filho pródigo. Ele quis a herança, quis desfrutar, pode ir. Mas chegou um momento que quem já desfrutou dos santos entende que não dá para viver em outro lugar. Não dá para viver de outra forma. Aleluia. E o Pedro, né, que é o explosivo que a gente conhece, ele vai se manifestar nos meus discípulos e falar: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. O que o Senhor ministrou nesta tarde, eu estava lendo essa palavra e Jesus foi ministrando no meu coração sobre conduta cristã. E quando eu cheguei aqui, o presbítero estava tendo a oportunidade de falando justamente sobre isso. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Jesus falou comigo tanto nessa tarde sobre a nossa conduta, como devemos nos portar, como devemos ser a imagem e a semelhança dele, como verdadeiramente devemos ser como os cristãos. Aleluia. Jesus, ele veio ao mundo, ele teve um ministério, ele teve uma vida de 33 anos e pouquinho. De quando nasceu até os 12 anos, ele ficou escondido. Aos 12 anos, ele teve aquela festa, ele se perdeu. Os pais perderam ele na festa, mas aí Jesus, quando eles vão achar, Jesus está no templo ensinando com excelência e muita sabedoria. As pessoas se surpreenderam vendo Jesus pregando. Mas ali Jesus, ele é exposto, mas é guardado novamente. Aleluia. E aí dos 12 até os 30 anos ele fica guardado. Eu acho lindo como Jesus nos é exemplo em tudo. Em tudo que a gente precisar, em toda a diversidade que a gente passar, ele é o nosso respaldo. Ele nos ensina. A Bíblia sempre tem resposta para tudo. A Bíblia nos ensina tudo. Jesus, quando ele veio pregando de uma forma, ensinando de uma forma, confrontando de uma forma linda. Aleluia. E aos 30 anos a gente sabe que Jesus inicia o teu ministério. E a gente aprende com Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele respeitou o tempo de Deus na vida dele. Aleluia. Talvez muitos pensaram que ele iria descer do céu, que ia fazer e que iria acontecer. Mas Jesus veio, nasceu, passou talvez pelas piores fases que qualquer ser humano faça. Criança, adolescente, jovem, virou adulto. Sentiu tudo que a gente sente, passou tudo que a gente passa, se fez exemplo em tudo, para que nada pudesse ser acusado. Aleluia. Ainda que tentassem acusá-lo de alguma forma, Jesus era 100% perfeito. E mesmo sendo 100% perfeito, ele foi até João Batista para se batizar.
Aleluia. E refletindo nessa tarde sobre esta palavra, sobre como nós verdadeiramente estamos servindo a Cristo. Aleluia. Porque naquele tempo, para eles era suficiente sacrificar um cordeiro de ano para agradecer. Tinha alguns que priorizavam a Deus, tinham, mas muitos tem um sacerdote lá que tem contato com Deus, está tudo certo. E muitos ali viviam de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando pecavam, sacrificavam um cordeiro e achavam que estava tudo certo. Mas quando Jesus vem nos ensinando sobre o verdadeiro evangelho. Jesus vem nos ensinando sobre transformação, sobre mudança de caráter, mudança de atitude. Jesus, ele pega aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém dá valor, o pouquinho, o resto da sociedade, e transforma em grandes homens de Deus. Aleluia. Em grandes mulheres de Deus, verdadeiros ministros e ministras da palavra, ricos, aleluia, em exemplo. E Jesus, ele vai ensinar, Jesus, ele vai exortar, e tudo que a gente precisar, a gente tem na Bíblia, aleluia. E a palavra é linda, porque Jesus, quando ele vive com a gente, viveu aqui na terra por 3 anos. Ele ensinou aos discípulos como orar, como se comportar, como entrar, como sair. Aleluia. Jesus, logo ali antes de ser crucificado, ele vai dizer assim: não se preocupa se o mundo odiar vocês, porque ele também me odeia. E isso é bom porque não somos daqui. E é bom que a gente não se acostume muito com aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Aleluia. Jesus vai ensinar, Jesus vai prometer que quando ele subisse ao céu, ele rogaria ao Pai para que derramasse o Espírito Santo. Isso é lindo. O Espírito Santo para quê? Para pular? Para sapatear? Para falar em uma língua diferente? Não. O Espírito Santo para estar todos os dias comigo e com você, nos ensinando, nos corrigindo, nos direcionando. João Batista vai dizer que ele batizava com água para o arrependimento, mas viria um após ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E o que isso quer dizer? Não quer dizer só o que eu faço aqui dentro, mas quem eu sou lá fora. Aleluia. Em Levítico, quando Moisés está instruindo acerca do tabernáculo, ele vai dizer que os levitas deveriam todos os dias, aleluia, tirar a cinza do altar. Todos os dias colocar lenha nova, para que todos os dias o fogo fosse novo. Aleluia. O que isso quer dizer para mim e para você nesta noite? A presença de Deus na minha e na sua vida tem que ser prioridade, tem que ser novidade. Muitos de nós, aleluia, se perdem na caminhada porque se acostuma com o que é sagrado. Aleluia. Se acostuma com altar, se acostuma com pregar, se acostuma com dirigir, se acostuma com louvar, se acostuma com tocar, quando na verdade é para todo dia ser como se fosse a primeira vez. Aleluia. Todo dia tem que ser na mesma intensidade como eu fiz na primeira vez. Coisa boa é quando a gente se converte. Você quer ver alguém buscar é quando entregou a vida para Jesus. Às vezes eu olho para trás e falo: Senhor, que tenho que criar vergonha. Não podia ver nada na igreja que eu queria estar. Não importava se era culto de ensino, culto de oração lá no início, eu queria participar de tudo. Eu queria me envolver em tudo. Eu não via a hora de poder orar de novo, aleluia. E hoje a gente põe tanta desculpa. E é isso que não pode. Se acostumar com o que é de Deus. Esse era o maior pecado daquele povo naquela época. Para eles, que era um povo escolhido, Jesus não, mas a palavra de Deus, as leis, eles já haviam se acostumado a viver com Deus. E não pode virar costume. Claro que eu e você não podemos ficar se comportando como meninos na fé. Tem que ter conduta, tem que ter caráter. Mas uma coisa é a gente ter conduta, a gente saber se comportar e a gente tratar as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Isso é diferente. Conduta cristã e você achar que talvez já é crente demais, já sabe demais, para quando chegar na igreja entregar o seu melhor, para se envolver com as irmãs no trabalho, para se envolver com os jovens no trabalho, para ajudar o teu pastor, para ajudar a tua liderança. Aleluia. Isso não pode. Se acostumar com o que é de Deus, fazer as coisas de Deus por obrigação e não mais com reverência. Não fazer as coisas de Deus como devem ser feitas com o nosso melhor. Aleluia. Porque quando ele veio ao mundo, ele entregou o melhor.
Ele veio fazer a vontade do Pai. Quando ele morreu da pior forma. Foi calado para um matadouro pela minha e pela sua vida. Aleluia. Foi calado. Em nada questionou. Foi acusado de todos os nossos pecados. Daqueles que vieram antes dele. Daqueles que viviam naquela época. E por todos aqueles que iriam nascer, viver e morrer. Jesus pagou tudo por mim e por você. Para chegar a uma altura do campeonato e a gente querer fazer as coisas para ele de qualquer maneira. Para chegar, eu tenho 10 anos de crente, 5, 6 anos, eu já preguei em tantos lugares, eu já fiz tantas coisas. Não vou ajudar não. Não vou fazer não. Aleluia. Não deixe Jesus virar rotina. Jesus tem que ser prioridade e novidade todo dia. Aleluia. O problema da multidão era que queria ser servido. E quando na verdade o ministério é serviço. Aleluia. O evangelho é serviço. Somos cheios para transbordar, para impactar. Quem está lá fora, quem está aqui dentro, o irmão que está caído, a gente levantar. Aleluia. Não somos, aleluia, vasos para ficar guardado na prateleira, para o azeite apodrecer lá dentro, não. É para transbordar na vida de quem está do lado. Aleluia. Jesus, quando ele instrui os discípulos, depois que ele morre e ressuscita, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não era para, eu vivi 3 anos com algo diferente, Jesus morreu, subiu ao céu e agora, aleluia, eu vou seguir a minha vida. Não, agora você aprendeu, você vai levantar para ensinar. Aleluia. Da mesma forma que Jesus alcançou, aleluia, aquele que não valia nada, agora você vai se levantar e alcançar aquele outro que está do seu lado. Aleluia. Isso é lindo. Evangelho é isso. Evangelho é transformação. Nem todo mundo às vezes prega, nem todo mundo às vezes louva, mas às vezes, no caminho para o seu trabalho, você vai ser a boca de Deus para alguém. Dentro da sua escola, da faculdade, no trabalho, não é sobre ser um pregador com eloquência, porque a Bíblia ela é apta para todos, não é só para quem prega. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus é para todos que buscam. Jesus vai dizer: de forma alguma eu lanço fora quem vem a mim. Aleluia. De forma alguma ele vai lançar fora. O evangelho é para todos, mas o problema é que todos quererem viver a verdade do evangelho. Porque às vezes a gente só quer vir no culto de domingo, ouvir a palavra, ouvir o louvor, inflar o nosso ego e viver a nossa semana do jeito que a gente quiser. Quando na verdade nossa vida com Deus é todo dia, é toda hora, é do acordar até ao dormir. Aleluia. A vida com Deus, aleluia, é todo dia, é toda hora. Aleluia. A vida com Deus é isso, aleluia. Cada um ao seu modo. Nem todo mundo tem a mesma unção, nem todo mundo tem o mesmo dom, mas todos têm o Espírito. Todos têm que ter o fruto do Espírito Santo. Jesus ele vai dizer algumas vezes, as falas de Jesus são um pouco duras, mas são necessárias. Ele vai falar: toda árvore em mim que não dá fruto, ele corta e lança fora, mas não fica atrapalhando o jardim dele. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: que tipo de árvore você tem sido na casa do Senhor? A uma que resplandece os frutos do Espírito Santo de Deus? Eu sei que você sabe, eu sei que você conhece, aleluia. Estamos aqui entre crentes, glória a Deus por isso. Ou você tem sido uma árvore que tem envergonhado o Evangelho? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Vê alguém que ela fala assim: ali é um homem e uma mulher de Deus. Ou ali é alguém, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas vive de qualquer jeito. Porque nós devemos ser imagem e semelhança, e de forma alguma envergonhar o Evangelho. E ser imagem e semelhança dentro da igreja é muito fácil, eu sei que é. Mas ser imagem e semelhança no trabalho é mais difícil. Ser imagem e semelhança na escola, eu sei que também é difícil. Eu sei que eu tenho carinha de velha, mas eu ainda estudo. E às vezes eu me ponho nessas e falo: meu Deus, como é difícil permanecer na tua essência em meio a tanta coisa errada. Às vezes a gente se embaraça sem nem perceber. É nessas horas que eu falo: Senhor, tem misericórdia. Jesus me ensina, Jesus me instrui.
Porque nós temos que aprender uma coisa, nós não fazemos nada porque somos bons. É tudo graça e misericórdia. Se diariamente a gente não estiver pedindo, Senhor me ajuda, Senhor me socorre, Senhor me auxilia, Jesus perdoa o que eu falei, a gente não vence, não segue em frente. Aleluia. E às vezes, sabe o que é difícil? A gente ter coragem para falar para aquele que sabe de tudo quem verdadeiramente nós somos. Às vezes a gente quer manter uma postura, às vezes a gente até desabafa com quem está do lado, mas quando dobra os nossos joelhos, não temos coragem de falar para Deus aquilo que nós cometemos, aquilo que verdadeiramente nós somos. Falar para Deus, Senhor, eu errei, eu pequei, esse é o nome do meu pecado. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, me ensina. Senhor, tira de mim a vontade por aquilo que não é do Senhor para a minha vida. Às vezes é difícil dobrar os joelhos e fazer essas orações meio perigosas. Aleluia. Pedir para Deus tirar aquilo que não te agrada, que não agrada a Ele. Pedir para Deus tirar aquilo que não glorifica o nome dEle. Pedir para Deus afastar aquilo que não nos ajuda. Aleluia. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, muitas das vezes, na minha perspectiva, era o meu fim. Eu achei mesmo que talvez eu iria morrer. Eu achei mesmo que talvez era o meu fim porque eu perdi uma amizade, porque um sonho de repente não era mais possível, porque alguém da minha família se levantou contra a minha vida. Eu pensava que era o fim, mas era só Jesus limpando. Era só Jesus organizando, aleluia, para poder começar a boa obra dele na nossa vida. Deixa eu te falar, viver com Deus não é fácil, de forma alguma. Fazer a obra dele ainda, muito menos. Vai ter prova, vai ter dificuldade, vai ter tentação. Você vai ter dias que não é porque você é rebelde, mas é porque a força já não tem. E que vai ser nesses dias que a graça vai te empurrar, que a graça vai te sustentar. Vai ter dias que você só vai vir para a igreja porque tem uma obrigação e não porque está com vontade, porque a luta apertou demais, porque a prova apertou demais. Esses dias são comuns para todos nós. Esses dias eu fui para a igreja e falei, Senhor, eu comecei a me arrumar, eu falei, Pai, hoje eu só vou, porque o Senhor sabe que eu tenho obrigação. Porque se eu pudesse, eu me jogava nessa cama e não levantava mais. Mas de repente eu cheguei na igreja, começou a tocar os hinos, e quando eu vi eu já estava alegre. O Espírito Santo já tinha me transformado. É nesses dias que tudo fica difícil, que a prova parece que vai nos matar, que nós temos que mostrar a nossa conduta. Aleluia. É nesses dias que tudo está apertando, que a gente entende a nossa dependência em Deus. E que bom que tem esses dias, para que a gente não pense em momento algum que somos super-homens, que podemos alguma coisa, e que tenhamos sempre em mente que é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo com Ele e tudo através dEle. Aleluia. Dias assim servem para que nós entendamos e tenhamos sempre em mente de onde fomos tirados e o porquê que estamos fazendo. Aleluia. Não é porque sou bom, não é porque sou boa, é porque Deus é na nossa vida. Aleluia. É por isso que a gente continua, é por isso que a gente vai em frente, é porque Deus é. Jesus, Ele vai instruir os discípulos para que eles tivessem amor, para que respeitassem, aonde não fosse bem recebido, não ficasse preocupado com quem os recebeu de qualquer maneira, porque, aqui, deixa eu te falar, o cristão, quem vive com Deus, Deus cuida, Deus se responsabiliza, Deus faz justiça. E talvez as coisas mais difíceis que nós temos é muitas das vezes controlar a velha criatura, porque quando nós descemos as águas baiximais, ela não morre por completo. Todos os dias ela quer reviver dentro de nós. Todos os dias a velha criatura quer só uma brechinha para que você volte a ser quem um dia você foi. Quando a gente vem do mundo para a igreja, o inimigo ele fica constantemente tentando nos lembrar de quem nós éramos, para nos envergonhar e nos tirar da presença. Mas aí são nestes dias que você lembra o que Deus fez na sua vida e o porquê que você está caminhando. São nesses dias que você tem que ter em mente, aleluia, que Ele te salvou. E que mais do que isso, Ele morreu na cruz por amor à minha e à sua vida. Aleluia. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele faz, Jesus, Ele é. Aleluia. Caminhar com Deus é uma entrega diária. É uma renúncia diária. É todo dia você escolher viver para Ele. Quem dera nós que fosse só uma chavezinha que a gente virasse e a gente conseguisse ficar firme para todo sempre.
mas a gente descobre que todos os dias nós vamos ser tentados a desistir, vamos ser tentados a retroceder. E foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos, porque Jesus, quando ele é batizado nas águas, a primeira coisa que acontece para ele, após o céu se abrir, o Espírito declarar que ele verdadeiramente era Filho de Deus, ele é levado para o deserto, aleluia, para ser tentado por Satanás. Jesus, sendo Jesus, também foi tentado a desistir. Jesus, sendo Jesus, também foi tentado a parar. Mas ele estava convicto de quem começou a obra não era ele, era o Senhor através dele. Jesus, sendo Jesus, compreendia a necessidade de ter uma vida de oração, de ter uma vida de entrega. Jesus, sendo Jesus, você vai ver muitas das vezes ele se reservando para orar, para se fortalecer espiritualmente. Passa 40 dias orando e jejuando, e no final tem que ter Satanás batendo frente a ele, o confrontando sobre quem ele verdadeiramente era. Jesus, sendo Jesus, ele passou por tudo isso. E não é diferente comigo e com você. Temos que estar, já foi falado aqui, revestidos de oração, revestidos de jejum, firmes na palavra, convictos de quem nós somos. Aleluia. Porque deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes a gente fica em dúvida sobre quem nós somos, sobre o que Deus tem para nós, mas o inimigo, ele sabe exatamente o que Deus tem o poder de fazer através de você, o que Deus te chamou para ser. Ele tem a visão do que quando você entender quem você é e começar a executar aquilo a qual o Senhor te deu, Ele sabe o estrago que você vai fazer. E é por isso, aleluia, que Ele se levanta tanto. E é por isso que Deus permite, para que você também possa entender, aleluia, quem você é, o que você deve fazer, e você seja revestido, para que quando começar, você não venha parar porque alguém virou a cara, porque alguém entortou um bico, porque alguém não se agradou com o que você falou. Aleluia. Viver com Deus é uma entrega diária. Viver com Deus é uma renúncia diária. Mas viver com Deus vale muito a pena. Aleluia. Ele é tudo o que nós temos. Aleluia. Eu digo para vocês, ainda que muitas das vezes eu penso em desistir, eu não consigo mais viver sem Ele. Aleluia. Eu fico um pouquinho, eu trabalho, eu estudo, então eu só consigo ser ativa na igreja aos finais de semana. E às vezes eu chego na quinta, na quarta-feira, eu já estou, Senhor, eu preciso tanto ir para a Tua casa. Eu já estou com saudade de ver o Senhor falando, ver o Senhor operando. Mas eu entendo que Ele também, Ele fala, Ele opera no dia a dia. Que Ele faz no dia a dia. Aleluia. Que nós não devemos nos limitar e nos prender a buscar a Jesus só dentro desta casa. Mas devemos convidá-lo para ser prioridade, para ser aquela companhia de honra todos os dias. Ao acordar, ao viver, ao comer, ao trabalhar, ao estudar, em tudo ele tem que ser prioridade. Jesus, ele anda contigo. E foi por isso que ele disse, eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, para que ele esteja contigo todos os dias da sua vida. Aleluia. Para te ensinar, para te fortalecer, para te direcionar, para na hora que você pensar em parar, na hora que você começar a questionar, ele é aquela vozinha dentro de você falando, não para não, não desiste não, aguenta só mais um pouco, ainda dá só mais um passo, e quando você vê, você vai continuando, você vai prosseguindo, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia. Sei que é uma palavra simples. Eu gosto do manto. Quem me conhece sabe. Mas foi isso que Jesus colocou no meu coração. Para nós nos atentarmos quem nós somos e quem nós devemos ser. A diferença entre a multidão e os discípulos era: a multidão queria ser servida. Queria Jesus até um certo ponto. Mas os discípulos entendiam que eles precisavam servir. Que eles precisavam aprender. E quando Jesus está pregando, eles começam a se ofender. E o evangelho não é para ofender, é para confrontar, tem diferença. Aleluia. Você se ofende ou você se confronta quando Jesus fala? Quem se ofende fica rebelde, se revolta. É mais fácil olhar para a situação e dizer, ai, ela está falando dela mesmo, do que reconhecer que está falando, porque Jesus quer te ensinar e te corrigir. Quem se ofende é assim, mas quem se confronta, ele vai olhar para a palavra e vai entender que ele precisa ser mudado, ele precisa ser moldado.
Aleluia. Essa é a diferença do discípulo para a multidão. O discípulo, ele entende constantemente que ele precisa estar em uma mudança, em uma transformação, não só de um vestir, mas de vestir, de falar, de caminhar. Ele tem que mudar todos os dias. Aleluia. Ele tem que estar em constante evolução no Senhor. Porque na hora que nós estivermos no ponto certo, a gente sobe. Enquanto estivermos aqui, é porque ainda precisa ajustar alguma coisinha. Precisa mudar um pouquinho. Precisa abrir mão desse eu não tenho sangue de barata. Eu não levo desaforo para casa. Ai, pastor não manda em mim. Meu Deus, irmão, vigia. Tem que prestar atenção. Os frutos do Espírito aleluia. Em Mateus... Gálatas 5, 22, o 26 diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia. Tem que ter o amor, tem que ter o respeito, tem que saber viver em comunhão, porque a salvação é individual, mas ninguém chega lá sozinho. Aleluia. Se não mudar, se não aprender a respeitar, se não aprender a conviver, a gente não vai conseguir chegar ao céu. Aleluia. Se não aprender a conviver principalmente com quem nos afronta. Porque amar quem nos ama é fácil. Respeitar quem nos respeita é muito fácil. Mas na hora que te olharem para você e te lançarem uma palavra contrária, você olhar e perdoar, isso é difícil. E é isso que Jesus requer de nós. Perdão, saber perdoar, saber amar, saber abraçar. Aleluia. Todo mundo acompanha a internet, viu a repercussão que teve aquela música Evangelho de Fariseus e o tanto de gente que se ofendeu com aquela canção. Daquela revolta daquela menina pedindo socorro, mas na verdade cobrando o que nós cristãos verdadeiramente devemos ser. Devemos abraçar o órfão, a viúva, ter amor por quem precisa, ter uma palavra para levar. Temos que ter ações sociais que alcance quem verdadeiramente precisa. É claro que nós não temos culpa da realidade do mundo, mas como igreja, como corpo de Cristo, como imagem e semelhança de Cristo, temos que fazer a nossa parte para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus é isso. É uma unção que transborda. É uma unção que impacta. É uma unção que gera transformação. O Espírito Santo de Deus na nossa vida, diariamente é isso. Aleluia. É nos direcionando a ser melhor e fazer das outras pessoas melhores. É alcançar quem precisa com uma palavra, com um louvor. Corrigir quando necessário. Aleluia. Viver com Deus é isso. Aleluia. Ser imagem e semelhança de Deus, de Cristo, é isso. Ter vida com Deus é isso. É ter amor. É ter a longanimidade, a benignidade. E viver com Deus é diariamente, jovens, matar a nossa carne. Talvez para nós que somos jovens é um pouco mais difícil, porque ainda estamos conhecendo quem nós somos, conhecendo as nossas vontades, conhecendo os nossos sonhos, conhecendo aquilo que nós queremos ou não queremos para a nossa vida. Estamos verdadeiramente aprendendo a verdade do Evangelho e como devemos viver em Cristo. Mas deixa eu te dizer, vale a pena viver para Ele. Vale a pena viver nele. Vale a pena viver para a glória dele. Aleluia. Que coisa linda ver essa menina louvando. Tão nova, tão pequenininha. É Lohane o nome dela, se eu não me engano. Mas que coisa... Iohane. Ainda falei errado. Que coisa linda ver ela louvando. Que coisa linda ver pais que se preocupam em ensinar desde cedo os seus filhos. Porque deixa eu te falar, isso faz toda a diferença. Quando a prova bateu na minha vida, quando a dificuldade chegou, eu me converti tem uns 4, 5 anos. Mas desde pequena eu frequentava a igreja com a minha irmã. E quando a situação apertou na minha vida, eu lembrei daquilo que eu aprendia quando eu andava com ela. Ela sempre foi dirigente, regente de círculo de oração. E quando tinha culto festivo, quando tinha culto das irmãs, ela me arrastava com ela.
Eu era pequena, naquele momento eu não entendia o que eu estava escutando ali, o que eu estava vendo ali, mas no dia que a dificuldade bateu na minha porta, eu soube para onde eu deveria correr. Eu soube para onde eu deveria andar. Aleluia, faz toda a diferença. Ensinar o seu filho e a sua filha, desde novo, a estar na casa do Senhor. Salomão vai dizer, ensina o menino do caminho que deve andar, porque quando crescer, não vai se apartar dele. Aleluia, ainda que dá uma passeada lá fora, na hora que apertar, vai lembrar para onde tem que voltar. Aleluia, jovens, vale a pena viver para Cristo. Vale a pena viver para a glória de Deus, aleluia. Eu sei que é difícil permanecer na essência, dentro da escola, no trabalho, mediante os amigos, porque nós não devemos nos isolar da sociedade. Temos que saber conviver e respeitar as pessoas que tem lá fora, para que justamente o nosso exemplo, como imagem e semelhança de Cristo, possa alcançar eles também. Possa, para que da mesma forma, Jesus te alcançou um dia, alcance ele também, aleluia. Mas não devemos achar que temos que nos misturar para, aleluia, conseguir trazê-los para a presença. E como eu faço isso, Manuela? A Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Confia no Senhor, aleluia. Se alimenta da palavra do Senhor, do que Jesus ensinou, do que os profetas ensinaram, do que, aleluia, os discípulos de Jesus nos ensinaram através das cartas que eles fizeram, aleluia. Que para tudo que nós precisarmos, na Bíblia tem um respaldo, aleluia. Então nesta noite, essa breve palavra é para que nós venhamos refletir sobre quem nós somos e quem nós verdadeiramente devemos ser, sobre a conduta que nós temos e sobre a conduta que nós verdadeiramente devemos ter em Deus. Se estamos sendo árvores que geram frutos bons na obra do Senhor, ou que estamos sendo árvores que o Senhor está à beira de cortar e lançar fora. Que quem olha para nós está vendo um homem ou uma mulher de Deus, ou está vendo alguém que na igreja é santo, mas lá fora age de qualquer maneira. Aleluia. Que nesta noite venhamos refletir, que essa palavra venha servir de reflexão para a minha e para a sua vida, porque antes de ir aí, ela vem aqui, ela tem que me ensinar também, aleluia. Venhamos aprender, glória a Deus, como devemos servir a Cristo e viver para a glória dele. Assim eu agradeço a minha oportunidade.